Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast do Zero ao Topo. Aqui a gente de fato acredita que ninguém nasce pronto e que o sucesso é uma construção de escolhas feitas, erros, acertos e muita persistência. Se você pensa em empreender, investir melhor ou mudar de vida, este podcast é feito exatamente para você. Meu nome é Leandro Jesus e no episódio de hoje trouxemos um convidado para lá de especial. Alguém que de fato investiu, acreditou na sua própria carreira, começou do zero e chegou ao topo. Aqui é onde as histórias reais criam voz. O convidado de hoje é um grande parceiro e amigo de longas datas, né? Nós estudamos junto. Eu tive a honra de estudar junto com o Dr. Rafael Leal. Ele que é especialista em direito do trabalho, tem inúmeras formações. Quando eu fui conversar com ele aqui, falar sobre a questão de formações, ele me passou uma lista aqui que eu falei, não, vou o seguinte, prefiro que você mesmo fale isso em algum momento. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você por aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade para você, gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo o podcast. É uma enorme satisfação estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre um pouco da minha vaidade, da minha vida, da minha carreira, falar sobre o mundo jurídico, falar sobre as questões importantíssimas. E eu não considero que eu já cheguei ao topo, mas eu acho que eu estou no caminho certo, pelo menos. Cara, do seu nível, eu acho assim, é lógico que as pessoas sempre pensam mais alto, né? Mas assim, para quem te conhece a sua história, quem conhece já a sua trajetória de vida aí, eu considero que você, não é só eu não, eu já vi mais pessoas falando, então é um cara já de altíssimo nível. Cara, mas vamos falar vários assuntos aqui hoje, cara, a gente enumerou vários assuntos, mas algumas coisas eu acho que acaba sendo muito relevante, mas vamos começar com aquela assim, cara, o que te fez você escolher o mundo jurídico, assim, o que levou você para essa linha de advogado? Porque é possível, né, o cara escolher vários ramos e você escolheu esse. O que te levou a escolher o mundo jurídico? Essa pergunta, ela é muito boa, e até porque eu não escolhi de cara o direito, né? Eu sempre vi essas profissões mais clássicas como medicina, direito, mas efetivamente eu posso dizer que eu fui chamado a ser advogado. Desde quando eu comecei a graduação, até bem antes da graduação, eu sabia que se eu entrasse para fazer a faculdade de Direito, eu ia ser advogado. Não ia ser defensor público, não ia ser promotor, não queria ser juiz, não quero, aliás, ser juiz, nenhum outro tipo de cargo público. Eu quero ser advogado, atuar na parte particular da advocacia, no mundo jurídico. Eu sempre defini, eu acho que foi isso, inclusive, que me ajudou a obter grandes e bons resultados na advocacia. Ter sempre em mente que eu sempre quis ser advogado. Por quê? Quando eu era pequeno, eu gostava de ajudar as pessoas. E Você acha que o juiz não ajuda? Ajuda, mas ele só ajuda mediante provocação de um advogado. O mundo jurídico, ele só existe porque existe a figura do advogado. Advogado, antes de tudo, como na etimologia do nome, é aquele que tem um chamado. Então, advogado é aquele que é chamado para defender os outros. Eu queria fazer, inclusive, psicologia, que eu gosto muito também dessa parte psicológica. A gente vai chegar, acho que lá na frente, eu vou falar um pouco sobre as minhas formações. E eu tenho uma formação também em psicologia positiva e saúde mental. Eu também cheguei a fazer enfermagem. Eu não concluí o curso de enfermagem, mas eu também fiz algum semestre de enfermagem. E eu sempre tive essa vontade de ajudar os outros. Só que no mundo que nós vivemos hoje, na minha concepção, desde pequeno, e ela foi se concretizando ao longo do tempo, a gente consegue ajudar muito mais as pessoas através do judiciário. E a porta de entrada é um advogado, uma petição inicial bem feita, uma causa bem defendida. Cara, por que eu devo contratar um advogado? Bom, primeiro porque o advogado é a pessoa que tem uma formação técnica para exercer aquele munus público. O advogado, como a própria Constituição fala, ele é indispensável para o exercício da advocacia. Salvo algumas exceções, como, por exemplo, o jus postulandi nos juizados especiais e o habeas corpus, qualquer outro ato jurídico que você for praticar na esfera do Poder Judiciário, você vai precisar do chamamento através de um advogado. Porque o advogado é o profissional técnico. O sistema judiciário nosso, o Poder Judiciário, eu, assim como outros advogados já me instruíram ao longo do tempo, é um sistema.
Então, nada melhor do que você contratar uma pessoa que foi treinada no sistema para poder integrar ele, utilizar ele da melhor maneira possível em favor do seu cliente. Uma vez um cara chegou em mim e falou assim, cara, seguinte, se eu tenho a defensoria pública que me defende, os profissionais da defensoria são de altíssimo nível, para que eu vou pagar um advogado se eu tenho a defensoria que me defende? Eu acho que é pelo mesmo motivo que as pessoas pagam segurança privada, que as pessoas pagam previdência privada, que as pessoas pagam por serviços de natureza privada, porque, embora tenha essa qualificação dos defensores públicos, muitas vezes por mecanismos sociais se torna um pouco engessado a aplicação do direito por meio da defensoria pública. Recentemente, inclusive, eu vi uma ação da defensoria pública que foi intentada, uma ação civil pública, para poder lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Lutar pelo direito das pessoas, das crianças e dos adolescentes, pedindo a implantação de uma vara especializada em infância e juventude. Mas Parauapebas já está há 37 anos existindo, e agora, depois de 37 anos, nós estamos implantando isso. A provocação do Poder Judiciário por meio do serviço público, ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ela é um pouco mais arraigada. Ela depende de uma série de fatores. E quando a pessoa procura um serviço de um profissional particular, ela quer duas coisas. Primeiro é celeridade. Mas é mais lento a defensoria? Não é que é mais lento. É porque o sistema torna lento por conta da massificação de processos que eles têm que responder. Entendi. Então, na verdade, se ele contrata um cara particular, esse advogado vai ficar por conta dele, entre aspas. Vai ficar por conta dedicado dele. a ele. Enquanto que se ele for na defensoria, ele tem N situações. Ele tem uma fila para ele seguir ali. Porque então, a maioria dos processos criminais, por exemplo, são defendidos por defensores públicos. Isso é um dado estatístico do relatório da Justiça em Números do CNJ. Mas quando a pessoa procura um advogado particular, ela quer basicamente duas coisas. É a segurança jurídica, que ela basicamente ela existe apenas na mente da pessoa, porque o caso às vezes é idêntico, vai ser julgado com o mesmo rigor, vai ser julgado com a mesma cautela, vai ser utilizado basicamente as mesmas teses jurídicas até para a defesa, mas a celeridade, aquele acompanhamento, isso eu falo com a maior tranquilidade possível, não é nada comparado com o privado. O público não se compara com o privado nesse aspecto. Por quê? Todo dia eu dou um feedback de ao menos um processo jurídico que teve algum andamento ou que permaneceu parado para algum cliente. Na defensoria pública, até pela massificação de processo, e eu te falo isso porque eu estagiei na defensoria pública também, não se consegue atender a quantidade massiva de pessoas que tem para ser atendido pela defensoria. Então, olhando para essa câmera aqui do lado, responde uma frase: por que é mais interessante contratar o advogado do que deixar na defensoria pública? A defensoria pública tem problemas estruturais, enquanto a advocacia é uma advocacia particular, ela é especializada. Então, quando a pessoa procura um profissional particular, ela já vai direcionada para um especialista daquela área. Enquanto na defensoria pública, na advocacia pública, existem profissionais que são chamados a responder coisas para as quais nem sempre eles são especialistas. Eu, por exemplo, sou especialista em direito do trabalho. Eu não me meto com questões envolvendo direito tributário, que já é outra especialidade. Então seria uma dessas... o que nós falamos no começo, o problema é que é muita gente, muita confusão, e não tem tanta especialidade no sentido de... Provavelmente na defensoria você não tem um especialista para cada área. Não. Existem os setores, as câmaras, salvo engano, lá existem as câmaras especializadas, né? Que você vai dividir entre o setor civil, setor criminal e setor de infância e juventude, né? Que são o que envolve os procedimentos do ECA, também envolve direito de família, mas mais essas questões mesmo de criança e adolescente. Você pega lá um direito de herança, pega lá um privado, um previdenciário, já teria mais... Dependendo até da natureza, do valor da causa envolvida, eles têm os critérios próprios de aplicação do filtro da miserabilidade jurídica, né? Então, até pelo valor da causa envolvida, você não vai ter a faculdade de utilizar a defensoria pública. Isso também é um dos motivos pelos quais a pessoa não pode recorrer sempre. Doutor, porque a gente que conhece o seu trabalho sabe que você é um cara muito ativo. Tá
presente na OAB, estar presente nas... É muito difícil entrar no Instagram da OAB e não ver uma foto que você não esteja presente. Um cara assim, muito ativo. Como que você faz para gerenciar esse tempo? Sabe? Audiência, cliente, isso, aquilo, família, e mesmo assim conseguir estar presente ali na OAB, um cara presente. Qual é a sua linha de raciocínio nesse sentido que faz você ter essa motivação de estar presente lá apoiando? A primeira coisa que me vem à cabeça quando tu fala isso é que às vezes a gente tem a vontade de se fazer presente em todos os lugares. Eu acho que eu participo da metade das coisas que eu tenho vontade de participar. Porque quando eu conheci o sistema OAB, depois de virar advogado, integrar efetivamente comissões temáticas, eu vim entender qual era a profundidade da atuação do advogado enquanto, vamos dizer, servidor público não remunerado. Porque tudo que nós fazemos dentro das comissões temáticas é prestar serviços de natureza pública, informativa, orientativa, optativa, inclusive, algumas vezes, para que o cidadão saiba que ele vai ser defendido por pessoas que estão ali para defender o direito acima de qualquer coisa. Não é só defender a pessoa, mas é defender o direito de um ser humano. Independentemente da raça, religião, classe social, ele vai ser defendido igualmente. Ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres e obrigações também de qualquer outro cidadão, que a lei determina. Então, o trabalho das comissões temáticas, e eu gosto de dizer que eu não faço nem metade do que eu gostaria de fazer, é porque eu realmente me dediquei à OAB de tal forma que eu estou cada vez mais introgenado em todo o sistema da OAB. Eu costumo brincar com o pessoal: Rafael, por que tu faz parte de tanta comissão? Assim, porque não dá para fazer parte de todas. Eu só participo de algumas mesmo, porque quando eu comecei, por exemplo, a participar da comissão de meio ambiente, foi a primeira comissão que eu integrei, aí depois eu fui conhecer a comissão da Jovem Advocacia, comissão de Direito Processual Civil, comissão de Direito Tributário, comissão de Direito do Trabalho, que inclusive nós retomamos algumas atividades que estavam paralisadas em outras gestões, e agora a gente está retomando atividades na comissão de Direito do Trabalho, porque é necessário, alguém tem que ir lá e fazer, como eu podia contribuir, eu sempre gostei de ajudar nesses trabalhos, até como social media, eu fui lá à frente, o pessoal gostou e recomendou para integrar outra comissão, ajudar de alguma outra forma com incentivo, fazendo um network às vezes com alguma pessoa, e eu ia lá e fazia isso. Acho que é por isso que eu apareço tanto na OAB. Para quem tá assistindo agora, cara, o que é uma comissão? As comissões temáticas são grupos de trabalho dentro da OAB que eles são voltados para determinadas temáticas jurídicas. Por isso que o nome é Comissões Temáticas Jurídicas. Por exemplo, temos a Comissão de Meio Ambiente, da Jovem Advocacia, Comissão de Marketing Jurídico. Essas comissões têm o trabalho de levar para os jovens advogados, para os advogados mais velhos também, atividades e fazer integração OAB e sociedade. Porque muitas dos ofícios que são recebidos pela OAB, eles são direcionados pela presidência para as comissões temáticas que estão envolvidas com aqueles assuntos. Aí dentro daquela comissão, como é de interesse dos membros, esses membros exercem algum tipo de atividade, dando uma palestra, preparando um curso, fazendo, por exemplo, campanhas de atendimento no Cine, por exemplo, quando tem necessidade. Então esse é o trabalho basilar das comissões temáticas. Não seria um trabalho voluntário, gratuito, a troco de nada, entre aspas, ou não? Eu vou até beber uma água aqui agora. Porque na prática, de certa forma, isso acontece. Qual é a tua visão sobre isso? É como se fosse assim: bom, eu vou atuar lá na OAB, vou entrar na comissão, vou participar, vou tirar meu tempo e não vou ganhar honorários para isso. Ou não? Bom, nesse sentido, é um trabalho voluntário, mas eu posso te dizer que ele não é que ele não seja remunerado. Ele é remunerado, só que não financeiramente. Ele é remunerado por muitas pessoas que acreditam na visão da OAB e das suas comissões temáticas como um meio de levar cidadania, levar conhecimento jurídico para quem tem a necessidade de fazer uma troca de conhecimento entre outros parceiros, outros colegas advogados também, como um meio de também fazer network. Tudo isso são coisas que o dinheiro não pode comprar, entendeu? Entendi. E
às vezes a gente está fazendo um bem para um colega ou para um cidadão que não tem dinheiro que pague. Eu posso dizer isso dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da Comissão de Meio Ambiente. Então, para quem está começando agora a ser advogado, olha a dica aí do Dr. Rafael. Integra as comissões, mesmo que não seja, não entre pensando nos trabalhos só remuneração. Você tem que pensar que... Eu já ouvi colegas iniciantes com comentário nesse nível. Eu pensei, poxa, cara, tem gente que pensa assim. Eu fiquei admirado, né? Por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta para você reforçar que existem os ganhos intangíveis que eles valem em muitas circunstâncias mais do que dinheiro. Se você estiver pensando em integrar as comissões temáticas por aferir algum ganho financeiro, você não vai ter. Você vai ter muito trabalho e às vezes a remuneração, ainda que indireta, ela não vai ser aparente. Porque você vai estar ganhando coisas que o dinheiro não compra, que é o network, o conhecimento e fazer o bem para outras pessoas também. Isso eu acho que não tem preço, efetivamente. E para quem está pensando um dia, cara, se tornar advogado, qual é os maiores desafios que você, considerando a tua carreira, né, a sua experiência, e a leitura que você faz hoje para quem vai tá pensando em começar, quais são os maiores desafios que o cara pode encontrar no meio do caminho? Eu acho que o maior desafio que alguém pode estar enfrentando no início da carreira do mundo jurídico é, primeiro, de falta de foco. Por que eu falo falta de foco? Porque, como no mundo jurídico, a gente tem várias carreiras. Advogado, promotor, defensor público, juiz, cartorário também, que é um profissional da área jurídica. Como as redes sociais, elas massificaram a atuação jurídica para você... Basicamente, hoje a gente não consegue distinguir a plena vista um advogado que é trabalhista, previdenciário, processual civil. Então, como teve essa gama de fatores que influenciou a percepção da própria sociedade na figura do advogado como aquele resolvedor de todos os problemas de natureza jurídica, você tem que saber a primeira coisa, você tem que ter foco em uma área. Quando eu comecei a fazer direito, eu já sabia que ia focar na área de direito do trabalho, porque eu comecei a fazer a faculdade e já trabalhava como auxiliar jurídico e depois estagiei em escritório particular na área de direito do trabalho, atuando muito mais, inclusive, para empresas. Então, eu sempre soube e sempre tive a vontade de aprender mais sobre funcionamento empresarial, de questões envolvendo direito trabalhista, porque meu próprio pai, inclusive, ele trabalhou durante muitos anos da vida dele, e eu queria entender como é que funcionava o mundo do trabalho da ótica jurídica. Então, assim, para o profissional que vai entrar hoje no mercado, você tem que já... Não é que você vai decidir e vai ser o resto da sua vida, vai ser isso, mas você tem que ter a visão também mercadológica. Porque no mundo jurídico você vai ter várias áreas de atuação, né? Aí dentro das áreas de atuação tem os nichos específicos de atuação jurídica. Por exemplo, isso é muito chato, não? O cara tem que escolher uma área. Eu sou advogado, eu posso atuar onde eu quiser ou não. Por que existe, na sua visão, por que existe esse filtro? Advogado previdencialista, advogado trabalhista, advogado para tudo. Então, assim, por que existe isso? Sendo que na escola não existe isso. Na hora da prova da OAB, talvez, na segunda fase ali, força um pouquinho. Mas por quê? Qual é a tua visão? Qual é o sentido disso? O sentido disso é porque a própria natureza das complexidades jurídicas que evoluem com o tempo faz com que seja necessário profissionais especializados para cada área. É muito comum, inclusive, eu como advogado de reclamada, eu vejo muitos erros que são de advogados que nitidamente vieram da seara civil e estão advogando, se aventurando no mundo do trabalhista, pensando que é o mesmo procedimento, são os mesmos princípios, quando na verdade a pegada do direito trabalhista é totalmente diferente. O rito processual então, até... Em resumo, é tão difícil, é tão complexo, que precisa que o cara estude a fundo aquela área, seria isso? Seria isso, em tese. Porque não adianta,
é que nem eu te falei no início, eu sou advogado trabalhista, eu não me meto na seara tributária. Eventualmente, há questões que envolvem o direito do trabalho, na Justiça do Trabalho, inclusive, em questões de consultoria trabalhista, que a gente vai precisar pincelar sobre direito tributário, previdenciário, mas eu me imiscuí nas áreas trabalhista e ambiental. Essas outras áreas eu não, efetivamente, quase não tenho atuação, inclusive. A sociedade, ela tem uma visão, assim, é comum as pessoas entenderem, o advogado é ladrão, o advogado defende isso aqui, defende o trabalho. Defende bandido. Defende bandido. E talvez na área trabalhista as perguntas são assim, o advogado vai lá acrescentar horas, vai acrescentar isso aqui, vai, tipo assim, quer ferrar com a empresa, ele quer... Então, assim, a visão da sociedade que o mundo acontece nesse nível. É verdade ou não? Olha, o que eu posso falar é que um dia talvez isso já tenha sido verdade. Talvez já tenha acontecido muito isso. Mas, efetivamente, com o avanço, inclusive, das teses jurídicas, da complexidade do direito trabalhista, isso decaiu bastante. Hoje, inclusive, o número de ações trabalhistas que são intentadas na justiça, no Poder Judiciário Trabalhista, é bem menor, porque esses mecanismos de tentar extrair o máximo de dinheiro possível das empresas, quebrar, falir a empresa, isso não existe. O que existe é que, às vezes, a empresa está tão ilegal, ela cometeu tanto abuso jurídico, que a condenação dela vai superar até o próprio faturamento da empresa. Porque, vamos supor, uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão e ela causa a morte por negligência ou imprudência de um funcionário que tinha um salário um pouco alto, vamos dizer que ele tivesse um salário de 10 mil reais, se você projetar ao longo do tempo uma indenização por dano material ou moral, vai dar superior até do que o próprio faturamento da empresa. E a obrigação dela, legal, se houver culpa, é de pagar a indenização. Então, a empresa, ela tem que... Na prática, antigamente existia mais, entre aspas, advogado ladrão, no sentido de vamos no máximo ou não? Não. É que é uma pergunta da sociedade. Existe ou não existe? Não é que não existe. Infelizmente, a gente tem contato, inclusive, por meio das redes sociais, de vários casos de repercussão, polêmicos, envolvendo advogados que pegaram dinheiro de clientes ou que, entre aspas, quebraram empresa, alguma coisa dessa natureza. Isso existe, tá? O que mudou foi a quantidade em perspectiva do que acontecia antigamente, porque antigamente o modelo da justiça de hoje não permite mais ficar lá dentro um cara com má fé. Eu diria assim. Não, até porque existe hoje muitos estudos que estão sendo aplicados a respeito de uma tese que é chamada de litigância predatória, que ela nasceu basicamente no direito bancário, mas ela se imiscuiu em todas as áreas do direito também. Hoje em dia, o combate do Poder Judiciário contra a litigância predatória, abusiva, e até por uma questão de princípio de justiça, a gente não vê assim mais com tanta frequência. Acontece. Eu mesmo já cheguei a processar outras advogadas que tomaram dinheiro de cliente. Esse tipo de coisa acontece. Mas assim, eu até por uma questão de cautela, eu não vejo, pelo menos no meu meio jurídico, que eu conheço os outros colegas advogados, presto também algumas consultorias em processo de outros colegas advogados, não vejo essa atuação de maneira temerária ou com fim de litigância predatória, alguma coisa abusiva. Se tivesse, a nossa OAB certamente já teria atuado no direcionamento do procedimento cabível. E o que fazer? Eu contratei um advogado e estou entendendo que ele tá com má fé. E eu não quero que ele continue no meu processo. Não gostei, achei ruim a atuação dele, o que eu tenho que fazer? E é sempre bom a gente levar em consideração duas coisas. Uma coisa é a insatisfação por uma mera insatisfação. Outra coisa é a pessoa realmente ter sido violado algum direito dela, ou contratual, ou processual, a perda de uma chance, por exemplo, que um advogado que não faz o seu trabalho bem feito, ele causa tanto prejuízo quanto uma ação que é bem feita e a condenação é alta. Então, um advogado que causa prejuízo para a empresa, para um cliente, por exemplo, que perdeu uma perna e não conseguiu uma indenização por uma falha processual,
ele vai sofrer as penas que o juiz entender devida por litigância de má-fé ou perda de uma chance. Eu teria que contratar outro advogado para fazer isso. Eu contratei um advogado, beleza. O cara, eu sei que ele não fez, eu supus que ele não fez um trabalho bem feito por motivo A ou por motivo B. Não gostei. E onde eu recorro? Faço o quê? O primeiro lugar que a pessoa tem que recorrer é diretamente na OAB. A OAB, ela tem os seus tribunais de ética. Cada subseção tem os seus tribunais de ética. Inclusive, os procedimentos que acontecem dentro dos tribunais de ética, eles são procedimentais, bastante rigorosos e observam toda essa questão de imparcialidade no julgamento também. O Tribunal de Ética pode fazer um encaminhamento, inclusive, por vias judiciais, para que aquele advogado seja responsabilizado, tanto eticamente então, quanto na verdade, o cliente tem que ir na OAB. Seria tem que ir isso. na OAB. Na OAB para ser avaliado. Aí tem um procedimento, passa por um procedimento. Aí depois fazer o procedimento, porque, assim, o único jeito de socorrer uma pessoa depois, infelizmente, é depois que o mal já está feito. Vamos supor, ela não tem como a pessoa... Primeiro, se ela está achando que aquele advogado tem uma conduta temerária, melhor não ter contratado ele. Por isso que a gente recomenda se você contrate advogado por recomendação, por uma indicação de terceiro que já foi atendido por aquele advogado. Que até mesmo hoje é muito comum os golpes do falso advogado. Nós mesmos, às vezes nossos clientes, a gente está com processo há anos e anos, mandando andamento processual via WhatsApp por um número, e a pessoa recebe um contato de outro número, se passando pela gente, e acredita em qualquer coisa que ele ouve, por causa da esperança de receber logo um direito que a pessoa faz justo. Então, assim, primeiramente tem que ter paciência. Eu sei que é duro, às vezes, a gente tem que falar isso diretamente do olho da pessoa, mas você vai ter que ser um pouquinho mais paciente, porque a justiça, ela tarda, mas não falha. E tem que acreditar no processo. Cara, e falar em justiça que tarda, cara, por que demora muito, cara, o processo? Na prática, assim, é comum os clientes reclamarem, as pessoas, poxa, e fica liga. E por que demora? Qual a tua visão sobre isso? O processo, por que não é mais rápido, não é mais célere? Se tem todas as garantias processuais que tem que ser mais rápido, tem que ser célere, tem a Constituição que diz aquilo, na prática demora um pouquinho. Por quê, na tua visão, com a tua experiência? Olha, na minha visão, assim, prática e experiência de trabalho, o Poder Judiciário, ele faz o que está dentro da capacidade técnica dele fazer. Mas só que os processos, tanto trabalhistas como cíveis, e principalmente os cíveis, eu falo isso porque todo ano eu olho o relatório do Justiça em Números e eu vejo a massificação dos processos. O Judiciário enfrenta um verdadeiro dilema hoje em dia do julgamento célere e adequado. Porque mesmo tendo, por exemplo, inteligências artificiais, o meu tema de TCC, inclusive, foi esse. Algoritmo de inteligência artificial, será que isso criará decisões mais justas? Quando eu estudei os números do Justiça em Números do CNJ, eu verifiquei que, por exemplo, a maioria dos processos são cíveis, a maioria dos processos fica parado nas fases de execução. Então, a justiça ela não demora para acontecer, ela demora para ser efetivada. Porque a massificação e os procedimentos, até os próprios procedimentos internos dos tribunais, acabam fragmentando o direito de tal maneira que o julgamento, que às vezes precisa de uma análise mais aprofundada, mais analítica, mais complexa, ele vai demorar naturalmente, ainda vai sofrer por conta da massificação processual que existe hoje. Hoje, cada 5 pessoas, 3 pessoas têm algum envolvimento direto ou indireto em um processo judicial no Brasil. Então, assim, a massificação de processos era... Como é que é? A cada 5 pessoas, 3... Pelo menos 3 têm um envolvimento direto ou indireto. 60% mais um pouquinho. Quase toda a população brasileira tem envolvimento direto. Todo mundo aqui, quem conhece alguém que tem um processo na justiça ou que já respondeu um processo na justiça? Por quê? Porque nós vivemos um estado em que as coisas estão as pessoas não respondem mais na medida da sua responsabilidade. As pessoas não cuidam mais da cidadania como um bem maior. E isso acaba favorecendo a alta litigiosidade do Brasil. A litigiosidade excessiva, que eu acredito que no Brasil efetivamente isso não acontece, eu acredito que é porque o Brasil tem problemas demais, tem deficiência demais na responsabilidade daquelas pessoas de direito. Então, quando isso acontece e o Estado se omite,
o Poder Judiciário naturalmente é acionado. Naturalmente. Se eu tenho uma rua que tem um buraco e a prefeitura não vai lá e tampa, a pessoa vai passar, vai furar o pneu e depois vai processar o Estado porque ele se omitiu no seu dever de cuidado das vias públicas. Então, é natural que num país onde as coisas não funcionam com eticidade, com responsabilidade, hajam altos índices de judicialidade. Você sempre atua no direito trabalhista e com a tua experiência que você tem, se voltasse do tempo, você escolheria trabalhista? Eu acho que eu escolheria trabalhista de novo mesmo, viu? Por quê? É porque o direito do trabalho é uma das áreas que demora menos para você receber o direito. Processualmente falando, um processo de instrução na justiça comum dura em média 3 anos. Um processo que vai da instrução até o julgamento e execução na justiça do trabalho dura em média 2 anos. Ou seja, enquanto numa justiça eu estou demorando 3, 5 anos, na outra justiça para executar eu estou demorando 2 anos. E as execuções na justiça do trabalho são uma das mais efetivas do Poder Judiciário. Quanto à experiência, é melhor... Mercadologicamente falando. E do ponto de vista de benefício social também, a justiça do trabalho é uma das mais efetivas, no meu sentido. Na sua visão, quais são as áreas que tendem a crescer mais? Ter mais a ação dentro da... Porque como tem várias áreas, naturalmente algumas se destacam. Na sua visão, nos próximos anos, quais que devem se destacar mais? Eu acredito que as áreas que vão se destacar mais vão ser as áreas de direito bancário e direito civil. Por quê? É porque a gente está passando por uma reestruturação social e política da nossa sociedade, que inclusive tem várias previsões já de alterações do Código Civil, e com as alterações a complexidade jurídica vai aumentar e naturalmente a litigiosidade também. E em relação às questões bancárias, é porque com o aumento da inflação, dos juros abusivos, de algumas práticas comerciais, inclusive da própria evolução do direito bancário, envolvendo criptoativos, por exemplo, essas questões mercadológicas e sociais que estão sendo introjenadas na nossa economia cada vez mais, vai aumentar a litigiosidade envolvendo direitos bancários, direito financeiro. Na minha visão, né? O bancário e o financeiro não são ciências um pouco mais exatas? São. O direito não deixa de ser uma ciência por conta de lidar com o social. Existem os nichos que atuam, por exemplo, o nicho de execução fiscal. Tem advogados especializados em execuções fiscais. Nicho criminal, tem o direito criminal. Tem os advogados que são especialistas em crimes financeiros, por exemplo. Então, todas essas, como eu falei inicialmente, tem várias searas diferentes, dentro das searas diferentes do direito existem os nichos de especialização. Então, para cada um desses nichos de especialização vão ter diferentes tipos de características, um público-alvo, uma quantidade e também uma característica própria do cliente que vai ser atendido por aquele profissional jurídico. Tu, como advogado, você acha que a justiça favorece mais os pobres? Os ricos, ou os mais influentes ou menos influentes? Como que você enxerga isso? A justiça, ou você acha que a justiça é uma balança justa e tá tudo certo? Ou você acha que não? Cara, na prática, quem é rico tem mais ou menos pena, tem variação. Qual a tua visão sobre isso? A minha visão sobre isso é um pouco até polêmica, eu posso dizer, porque a pergunta também é polêmica, mas eu acredito que não existe justiça no Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário não significa justiça. O Poder Judiciário significa um método que nós, homens, encontramos para poder entregar um pouco de responsabilidade, de responder à injustiça percebida, porque nem sempre é uma injustiça que aconteceu de fato, é uma injustiça percebida a respeito de um determinado fato, seja ele jurídico, social, econômico, inclusive. O Poder Judiciário nosso, ele não pratica a justiça, ele pratica a lei, o que determina a lei. O juiz, ele não julga só com base na sensibilidade dele, na cara de Beltrano ou de Fulano.
Até por isso existe os critérios de como é que chama? Rapaz, eu esqueci agora. Que o juiz não pode julgar parentes, amigos, familiares. São causas em que o juiz não pode atuar por uma óbvia vedação ao julgamento que vai tender emocionalmente para aquela pessoa. Acho que eu lembrei a palavra agora, neo alguma coisa. Neopatismo não, esqueci agora a palavra. Nepotismo é quando é a admissão de pessoa em cargo público por parentesco ou amizade. E o juiz julga incompetente, tem uma palavra. Incompetência suspeição do juiz. Suspeição. Princípio de suspeição do juiz, que ele não pode julgar parente em linha colateral até terceiro grau, algo nesse sentido, que inclusive foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal em determinadas instâncias e casos jurídicos. O fato é que eu acho que existe diferença de atuação profissional entre alguns colegas que podem contratar escritórios massificados e que têm mais métodos de trabalho um pouco mais sofisticados, e outros colegas que, por exemplo, vão atuar perante a Defensoria Pública e que naturalmente ela vai ter inúmeros outros processos e ela não vai poder dar atenção maior para um caso só específico sem ser de grande repercussão. Porque hoje no Poder Judiciário existe o julgamento de recursos repetitivos, que esse é um filtro, até tanto de recurso repetitivo como de repercussão geral, para que você comece a adotar parâmetros de julgamento para você evitar a litigiosidade em cima do mesmo tema que já foi decidido. É o princípio da common law, que você pega um caso, paradigma, julga aquele caso e aplica a lei daquele caso, a jurisprudência daquele caso, para todos os casos semelhantes. Entendeu? Cara, na sua visão, a Operação Lava Jato, que aconteceu ali, né? 2012, né? Estava no ápice disso. Ela iniciou em 2014 e finalizou dia 1º de fevereiro de 2021. Ela teve duração, teve 80 fases. Para você, ali foi um espetáculo ou foi uma justiça? Eu não posso dizer porque eu não conheço o processo a fundo. Eu teria que conhecer os autos ou ter participado deles, e mesmo tendo participado ainda teria vedação para poder falar sobre um caso em que outro colega atuou. Mas pela visão midiática que eu tive do negócio, que chega pra gente através das redes sociais, me parece que foi algo um pouco midiático, mas com um fundo sim de verdade ali, de julgamento. Afinal de contas, houve decisões a respeito da materialidade e autoria dos envolvidos. Tanto é que muito dinheiro foi apreendido em diversas das ações da Lava Jato. Eu acredito que sem conhecer os autos ao profundo, eu acredito que tenha sido alguma espécie de um pouco de julgamento midiático e um pouco de julgamento com base efetivamente na lei, na justiça, na ordem. Mas eu não posso comentar profundo. Diria que, na pior das hipóteses, ele foi o mal necessário. Na pior das hipóteses, foi o mal necessário. Tanto é que nós evoluímos muito na jurisprudência e entendimento jurídico a respeito desse assunto, justamente por conta da Lava Jato. Né? Só para contextualizar, né? Porque eu não sei se todo mundo tem a mesma percepção, mas a Lava Jato foi um processo judicial que aconteceu nos anos de 2014, né? Foi deflagrado mediante uma apuração de valores indevidos a respeito de fornecimento indevido de empreiteiras, de obras públicas também, que aconteceu nos anos de 2014 até 2021, quando ela foi encerrada após julgamento do STF. A gente não pode deixar de levar em conta que esses julgamentos, eles estão pautados na lei. Eu não posso chegar e descredibilizar o julgamento de um tribunal pátrio, porque eu integro o Poder Judiciário. O advogado também faz parte do Poder Judiciário na medida que se eu estou protocolando uma ação, eu acredito naquele Poder Judiciário para julgar. Eu tenho direito de apelação. Mas eu estou acreditando no Poder Judiciário para poder julgar a minha causa, do meu cliente. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, descredibilizar, inclusive nas instâncias superiores. Para você que é um cara que está sempre ali publicando, né, artigos, publicando no TCC, publica em várias plataformas, né, Jus Brasil, dentre outras,
Você é um cara que está ali estudando, está bem ativo no que está acontecendo no mundo jurídico de modo geral. E qual é a tua leitura sobre existe ou não existe um ativismo judicial, que a turma fala, né? Que é, de certa forma, é o STF legislando, sendo que quem deveria legislar seria as câmaras, né? O Senado. Essa briga ali entre os poderes, principalmente falando no judiciário e no legislativo, qual é a tua visão sobre isso? Existe ou não existe? Uma visão sua que está aí, tá mais a fundo no assunto, diria assim. Olha, Leandro, eu acho que esse assunto, ele é um... Nossa, só fez pergunta difícil hoje, hein? Não, essa aí é a sua especialidade, essa aí você vai responder bem, vai lá. Eu gosto de pergunta difícil, e essa pergunta ela é muito particular, porque, por incrível que pareça, eu venho estudando esse fenômeno do ativismo judicial, não é de hoje, eu venho estudando esse fenômeno desde que eu produzi um artigo chamado Trial by Media, acho que você até lembra dele, nosso professor de Direito Processual Penal, Esqueci o nome dele. Ele é uma pessoa boníssima. Eu não quero chamar ele de gordo, porque vai ficar gravado, mas ele é uma pessoa forte, sabe? Sim, eu esqueci o nome dele também agora aqui. Eu lembro também do seu trabalho, eu lembro disso. Lembra desse trabalho, né? O Franklin, ele passou pra gente poder fazer um trabalho sobre Trial by Media. E o que é o Trial by Media? O julgamento pela mídia, né? Do inglês. O julgamento pela mídia é quando o Poder Judiciário, de alguma forma, se contamina por uma percepção social ao invés de material e processual do direito. E no ativismo judicial, os poderes judiciais, salvo engano, segundas instâncias e o STJ e o STF são os únicos que têm essa transparência dos julgamentos, né? Porque eles acontecem em tempo real, através do YouTube, por exemplo, TRT8, ele faz os julgamentos ao vivo dos recursos ordinários. STJ faz julgamento ao vivo de alguns recursos que não tramitam em segredo de justiça. STF, quase todos os julgamentos deles são, até pela dotação de repercussão geral para chegar até lá, eles são realizados ao vivo, em rede pública. E isso acaba favorecendo uma certa vaidade do julgador. Eu acredito que o Poder Judiciário ele criou um sistema do qual ele se tornou refém hoje. Porque o juiz ele é dado a julgar tudo que chega na mão dele, seja por bem ou por mal. Infelizmente, nós estamos à mercê do convencimento jurídico e da percepção social que os ministros, que o determinado desembargador tem a respeito de um processo. Então, a percepção psicológica e social, ela impacta sim. E o ativismo judicial é um fenômeno advindo do julgamento pela mídia, do trial by media. Porque se o julgador vai julgar para um determinado público, se ele tem que dar naturalmente uma resposta para a sociedade sobre um determinado tema, e se o Estado, tanto na sua Câmara, no seu poder executivo como legislativo, tem falhado, naturalmente o Poder Judiciário, que vai agir como freio, contrapeso dos outros poderes, ele vai ter o dever de agir no melhor interesse da sociedade e do Estado democrático. E aí acaba gerando, até pela natureza e complexidade das decisões que são proferidas, vai gerando um certo ressentimento, vai gerando um certo sentir de ilegalidade, até quando não existe isso, porque se é julgamento conforme a lei, é legal. Então, o ativismo judicial, ele é um mal, mas é um mal necessário, porque, infelizmente, muitas outras esferas do nosso poder falham e o poder judiciário é a última esfera. Então, eu diria que, como a corda arrebenta na mão deles, por ser o último, eles levam o nome. Então, é como se, no fundo, como é freio contra peixe, está todo mundo se batendo, entre aspas, e aí, como sobra em cima de um e ele não tem onde correr, ele tem que falar, por questão do processo, do modelo que a gente atua, sobra para eles. Diria que seria mais ou menos essa linha. Mais ou menos essa linha. Isso. Lembrando que não somente o Poder Judiciário, por exemplo, o STF não é o único órgão que pode julgar. Existe dentro do Poder Executivo e Legislativo a sua certa competência limitada, mas existe para julgamento dos seus pares, de revisão de atos da sua própria gestão. Então, assim, o Judiciário só vai ser ativado
quando houver uma ilegalidade ou uma questão de patente e repercussão geral. Doutor, você que estuda muito, né, o direito, talvez você consiga responder essa pergunta. Hoje aparecem figuras como Alexandre de Moraes na mídia, assim. A impressão que eu tenho, ou não sei se é a minha idade, não sei. A impressão que eu tenho... Você é mais velho do que eu. Mas considerando os seus estudos, talvez você tenha estudado isso mais a fundo para trás. Mas a impressão que eu tenho é que não aparecia na mídia essas figuras específicas do STF em algum momento do direito. E agora aparece. Isso é verdade na sua visão? Ou não? Ou sempre apareceu, sempre tem um figurino ali aparecendo? Ou é eu que criei a impressão agora que em qualquer escrito que você for hoje perguntar quem é Alexandre de Moraes, todo mundo sabe. Há uma figura do STF que, em tese, é mais um. São 11 ministros, ok, é mais um que também decide tanto quanto os outros. Por que essa pessoa aparece e os demais nem aparecem tanto? Provavelmente, se você fizer uma pergunta para quem está assistindo agora, ele vai dizer, eu sei quem é Alexandre de Moraes. E às vezes você perguntar quem, depende de quem esteja lá, ele não sabe quem é que ficou lá na presidência, Dias Toffoli, talvez, o cara não vai saber. Quem é o ministro Fugro, quem é a trajetória. Exatamente. Então, por que isso acontece, na sua visão? Eu acho que isso acontece basicamente por dois motivos. Eu vou usar um exemplo que acontece, por exemplo, no mundo do xadrez, por exemplo. Existiu um jogador chamado Bob Fischer. Ele ganhou notoriedade por ganhar o Mundial de Xadrez contra os russos, né? Quando ele ganhou instantânea notoriedade na América. E aí pessoas começaram a criar vários mitos e visões e algumas até fofoca a respeito da vida pessoal dele, do método que ele jogava. E começaram a efetivamente notar a presença dele como uma pessoa distinta no meio da sociedade. Quando você dá aos jogadores um caso de nítida repercussão nacional, você automaticamente, até por questões de interesse da mídia e da imprensa como um todo, você vai ter como um método narrativo os vilões e os mocinhos. Então, quando você coloca alguém como vilão, você tem que entender, antes de tudo, que aquela pessoa tem uma história de vida, tem as suas próprias idiosincrasias, tem efetivamente seus defeitos. Quando a gente coloca um julgador na figura de destaque, as pessoas, dependendo do julgamento que ele der, a pessoa vai achar que ele é um crápula, que ele é um mau julgador até, fazendo um juízo de valor sobre a decisão dele, baseado na percepção de personalidade dele e não nas decisões dele. Mas eu te garanto uma coisa, quando você pega para ler uma decisão do Alexandre de Moraes, isso não é defendendo ele não, mas você perceba que as decisões dele são decisões inteligentíssimas. Eu estava comentando isso, inclusive, com o meu estagiário, porque ele fez exatamente essa mesma pergunta sobre Alexandre de Moraes certa feita. Ele perguntou, cara, mas e o Alexandre de Moraes? Quem você acha dele? Eu li um livro chamado Os 11 Supremos, do Márcio Jabuti. Ele fala sobre a vida pessoal de cada um dos 11 ministros do STF. E particularmente sobre o Alexandre de Moraes, que tem sido uma figura central no julgamento aí do inquérito do fim do mundo. O cara passou em primeiro lugar, tanto na Procuradoria, como na Procuradoria e no Ministério Público. Ele foi promotor de justiça, advogado na AGU, ele escreveu um livro sobre direito constitucional excelentíssimo livro dele sobre direito constitucional. Só que, quando está na figura de julgador, ele virou um vilão para muita gente. Eu, particularmente, algumas vezes eu vejo ele realmente como vilão, mas por entender que, às vezes, o julgamento dele não esteja mais adequado com os princípios de justiça e de legalidade. Mas ele é o julgador. Não me cabe fazer juízo de valor sobre as decisões dele. Por mais que eu tenha uma percepção, mas eu não posso fazer esse juízo de valor sobre as decisões dele. As pessoas acabam separando isso. Não, na sua visão, as pessoas acabam não considerando quem de fato ele é, a competência que ele tem. E aí, desconsiderando por uma opinião pessoal a capacidade de julgamento de uma outra pessoa por criar uma mitologia própria sobre uma determinada personalidade, que é um desafeto de muita gente, inclusive. E aí ele acaba virando vilão.
Por questão daquela circunstância em si. E aí acaba que a balança pesa negativa e aí o cara não pode nem sair na rua mais. Não... Isso acontece, inclusive, com advogados. Existe muita gente que vilaniza certos advogados que atuam, que são advogados de grandes escritórios massificados, e por desconhecer a pessoalidade, a personalidade da pessoa, acaba fazendo um juízo de valor mitológico, ou seja, sem conhecer uma verdade a fundo, mas apenas criando uma interpretação fantasiosa e narrativa na sua própria mente. É natural do ser humano fazer isso. Quem não me conhece, quem não te conhece, quem não conviveu, quem não teve o tempo suficiente de conhecer a história de vida, a carreira, até as piadas ruins e boas que a gente troca, vai dizer assim, aquele advogado é muito sério, ou aquele advogado é muito engraçadinho. Aquele advogado, ele é muito sisudo, ou ele só cuida de casos de grande repercussão, porque às vezes só viu a pessoa em casos de grande repercussão. Isso é natural. Na sua visão, é perigoso tornar um advogado? Depende. Depende de quê? O cara quer dar agora, mas ele fala no YouTube e viu que o advogado foi morto com não sei quem, foi morto com a vítima, o advogado é assim. E aí, é perigoso ou não é ser advogado? Depende de que tipo de advogado você quer ser. Não depende da sua advocacia, depende do tipo de advogado que você quer ser. A gente sabe que existem advogados que advogam para, por exemplo, grupos criminosos, facções criminosas, e ele está fazendo só o trabalho dele. A questão é a seguinte, é que você tem que deixar bem claro para o seu cliente que você é advogado e vai defender ele processualmente. Qualquer outro tipo de atuação que vá ultrapassar a esfera do direito e dever advogado-cliente é uma conveniência criminal que você pode ou não ser conivente. Eu conheço alguns advogados criminalistas que, tipo assim, o que não falta é oportunidade, mas eles negam todas as oportunidades, porque ele deixa bem claro para o cliente dele que a atuação dele é no campo jurídico. Se quiser fazer qualquer outro tipo de coisa errada, você conversa com outro advogado, Em resumo, você está trabalhando certo, o perigo é quase que zero. Nada é zero, mas ok, você está trabalhando certo, pode tornar um advogado que às não tem vezes você tanto risco. trabalhando certo ainda tem perigo, ok. Porque, por exemplo, eu sou advogado trabalhista. Às vezes eu ganho um determinado valor que, entre aspas, quebrou uma empresa. O dono da empresa, às vezes, por um sentimento de injustiça e de ser injustiçado, ou inimizade pessoal, alguma coisa nesse sentido, cria na figura do advogado um vilão. Como eu já disse, ele não conhece minha história, minha família, ele não conhece minha trajetória, ele não sabe que eu estou só fazendo o meu trabalho, e ele vai lá e se sente no direito e diz, você me prejudicou, pois agora eu vou te matar, você só foi... Existe um risco associado, entendi. Não é tão perigoso, não é tão recorrente, mas acontece. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu hoje. Vou chamar de chefe porque ela é a diretora jurídica do escritório, mas eu gosto de chamar ela de chefe brincando, porque ela não é minha chefe. Nós somos associados. Ela tem um funcionário, ela foi dar demissão pro funcionário, e o funcionário chegou armado no dia da demissão. Assim, não, eu quero receber hoje, porque eu ainda vou ali matar uma pessoa. Do nada, absolutamente do nada. São situações cotidianas. Em resumo, o perigo sempre existe em toda a função. Não importa qual seja ela. Advogado também vai ter. Se você for, com todo respeito, se você for gari, você varreu o pé de uma pessoa, às vezes a pessoa se sente injustiçada ou tem não tá num bom dia e vai querer atentar contra a sua própria vida. Então, assim, o risco, independente da atividade, existe para todo mundo. Então, não existe só o advogado, não é mais. É só você saber lidar bem com o seu cliente, entender a responsabilidade que você está recebendo e tratar bem. Porque, assim, eu já tive situações que eu perdi para o cliente, né? Não por culpa própria, mas por conta da situação jurídica como um todo. A gente perde e tem que explicar para o cliente. Olha, infelizmente você perdeu por isso, por isso e por isso. O fator determinante foi esse. Na maioria dos casos, 99% dos casos, quando a pessoa entende o motivo determinante e percebe que ela realmente toma consciência
ilicitude do ato, ou da consciência de que poderia ter feito algo diferente para consertar a situação, ele se acalma, ele entende, compreende a decisão e toma aquilo como um aprendizado até. Agora, quando a pessoa não quer nem aprender e toma tudo que acontece com ela, que seja por determinação judicial ou por uma omissão do Estado, ela não quer nem entender e nem se aprofundar na razão de ser daquilo, ela acaba tomando para si como se ela fosse a vítima da humanidade. E, a bem da verdade, nem todo mundo é vítima. Às vezes a gente também, sem querer, a gente é o autor de vários fatos. Eu recentemente bati no cara ali no... tava estacionando, bati o carro na moto do cara, tive que indenizar o cara. Eu tomei toda a responsabilidade. Não vou dizer que eu tava 100% certo, porque eu não tomei o dever de cuidado e atenção. Qual a área que você não atuaria? De jeito nenhum, Franca, essa área que eu não atuaria. Não Direito tributário. Por quê? Não atuaria em direito tributário porque, primeiro, eu não tenho afinidade com a área. Segundo, que eu não tenho... não acho uma área que me... não tenho afinidade, automaticamente eu não me interesso por pesquisar e entender mais a fundo aquela área. Desde que eu saí da faculdade, eu acho que eu atuei em uns 2 casos de direito tributário, mas eram situações extremamente simplificadas, que só precisavam realmente do chamamento jurídico para poder tornar de direito o que era da pessoa. Porque de resto, eu não gosto muito de fazer cálculo. Atuo na direito do trabalho, mas os cálculos eu já aprendi de antes de entrar na faculdade. E eu não atuaria em direito tributário. Achei que algumas teses são muito capciosas, até para o meu próprio sentir jurídico. Eu não gosto de ter que pagar imposto, mas pago com muita odiosidade no coração. Aí já faz a conexão nessa área, eu não quero, essa me faz mal. Faz mal, eu passo mal ter que pagar imposto. E aí tem que defender o cliente, falando de imposto de novo para lembrar você. Cara, e como é que você lida com a família? Assim, porque o advogado, queira que não queira, tem os jargões de advocacia, tem a forma de comunicar, a forma de tratar os casos, o linguajar é outro. E quando tu chega em casa, você não vai poder falar com a tua esposa, isso é um litígio, precisando resolver essa forma, resolver essa jurisprudência aqui. Então, tem uma jurisprudência aqui na família dizendo que é assim que a coisa funciona. Como é que você lida com essa... com esse chegou em casa, é outra forma de comunicar, é outra forma de falar, ou não? Como é que você lida com isso na prática? Bom, basicamente... Porque, assim, só complementando a pergunta, porque é comum a gente ver pessoas chatas na advocacia, tipo assim, o cara começa a falar um negócio, poxa, então, cara, aqui nós estamos numa mesa aqui de amigos aqui, então, assim, né, tá fora a forma de comunicar é outra. Então, como é que você lida com isso para você não tornar aquela pessoa chata, já que no ambiente de trabalho exige que você tenha um tipo de linguajar e em casa com os amigos, que seria outro. Eu lembrei até que eu te falei, né, que a nossa colega, ela disse assim, eu avisei para ela, olha, amiga, eu tô indo ali gravar um podcast, assim, fala fácil dos outros entender, porque ela sabe que quando eu tô no dia a dia atuando, a gente, até por uma questão de linguagem normal, técnica jurídica, a gente fala muito juridiquês, né? Que para a maioria das pessoas é um outro universo. Para minha esposa, que não é do mundo jurídico, a gente tem um trato, a gente não fala de trabalho quando chega em casa. A gente não toca no assunto trabalho, até porque, por um princípio de negociação, de boa convivência, o que o nosso trabalho tem a ver com a nossa vida pessoal? Quando eu chego em casa, eu quero saber como é que está minha filha, eu pergunto efetivamente como é que foi o dia de trabalho, ela me pergunta como foi meu dia de trabalho, eu digo, olha, hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia fácil, entre aspas, né? Porque não tem dia fácil no mundo jurídico, mas foi um pouco mais tranquilo. E aí a gente no começo do relacionamento, tinha muito esse problema, que eu falava, estudante de direito, gosto de falar sobre o mundo jurídico como um todo, o que é que tá aprendendo, as teses novas, jurisprudência, todos os entendimentos. Aí assim, nossa, mas tu já tá vindo com outro curso de direito aqui, cara, eu tô pagando, ainda bem que eu não tô pagando, porque praticamente você tá dando uma aula aqui sem eu estar prezando. E isso torna
não só o relacionamento desgastante com a sua família, mas com outras pessoas também. É preciso saber quando falar de direito, quando falar juridiquês e quando você tem que efetivamente desligar um botãozinho no seu cérebro para você não ficar alienado só no trabalho. Porque eu acho que foi no segundo ou no terceiro ano que eu estava tão alienado no trabalho que eu assim, estava desenvolvendo até síndrome de burnout já. Porque eu estava trabalhando muito e muito alienado no trabalho e eu não conseguia parar de pensar em prazos. É uma coisa que eu tive que aprender a lidar diariamente. E foi muito difícil, muito difícil. Atividade física, minha esposa foi, assim, excepcional no cuidado que ela teve com o meu psicológico também, porque eu estava ficando viciado em trabalho. Viciado em trabalho. E isso foi um problema, efetivamente. Tua esposa te salvou. Minha esposa me salvou. Então manda um alô pra essa câmera pra ela aí. Fala aí, ó. Beijo, meu amor. Qual é o nome dela? Loane Medeiros Leal. Então a Loane salvou você da loucura de falar tanto em trabalho. Porque a gente se deixar... Como eu gosto do meu trabalho, se você pode perguntar para qualquer outro colega que diz que gosta do trabalho dele. A gente tem até o grupo, né, das comissões da Jovem Advocacia. Ela já foi várias vezes. Quando a gente chega para conversar com outro colega que é advogado, a primeira coisa que a gente fala é sobre: rapaz, tu viu aquela decisão que saiu no processo tal? Como é que tá aquele procedimento lá? E essa tese nova, e essa jurisprudência? Então, assim, são assuntos que para outras pessoas são maçantes, mas que para nós, como está no nosso dia a dia e é do nosso interesse, não são desinteressantes. Mas naturalmente são desinteressantes para outras pessoas. Assim como, por exemplo, às vezes eu gosto de assistir o Campeonato Mundial de Excel. Eu falo para algumas pessoas assim: cara, tu assiste o Campeonato Mundial de Excel? Eu descobri isso ano retrasado, que tinha, e agora todo ano eu tô acompanhando o Campeonato Mundial de Excel. É interessante, cara. Eu gosto de Excel, eu não sabia cara, que tinha eu amo campeonato, Excel. Eu acho que bacana, é o ápice do modo de lógica humano atuar de uma forma prática no mundo do trabalho, no mundo jurídico, porque a gente lida muito com planilhas, né? Quando a gente fazendo desenho industrial, a gente tem ali as medidas, as conformações, tem padrões de orçamento que a gente trabalha através de planilha. Você imagina o mundo se não tivesse planilha? Imagina por um segundo um mundo que não tivesse planilha. Não funciona. Não funcionaria, cara. Foi necessário ter esse método científico até de estruturação de ideias e de números para que a gente pudesse ter muitas das tecnologias como a gente tem hoje do podcast, do streaming, das câmeras, da eletricidade. Foi necessário planilhas. Tu, em algum momento, cara, você já defendeu algum caso que você sabia que o cara é culpado? Cara, tá todo errado, o cara tá errado, tá culpado, mas ele me contratou, eu vou defender ele. E você já fez isso alguma vez? Olha, eu corro o risco de virar um meme igual o Dr. João Neto, que eu só defendo gente inocente. Mas é verdade, porque eu quase não tenho atuação criminal, mas as poucas atuações que eu tive, eu só defendi gente inocente, que foram vítimas efetivamente de algum tipo de ilegalidade ou de mero equívoco na aplicação do direito. Tá, e se não fosse? Se não fosse, dificilmente como é que você lida com a ética? Vamos lá, a pergunta, vamos mudar um pouco o livro da pergunta. Vamos lá. Como é que você lida com a ética e você chegando num caso que você vê abertamente que o caso, ele não cara, o cara tá caindo no direito, que ele não tem direito. Assim. Vamos lá. Tem várias searas, né, no mundo jurídico. Geralmente, quando a pessoa chega no criminal, a gente nega. A gente não pode atender uma pessoa que sabidamente ela é um criminoso. Ainda mais se for criminoso, quanto mais. Mas a gente não pode, se efetivamente tiver interesse em ser defendido pela gente, a gente vai estipular um valor de honorários, vai bater o martelo naquele valor de honorários, vai defender o direito da pessoa. Não vai buscar brecha na lei, até porque a lei não tem brecha, ela tem interpretações sistemáticas do direito. Quando alguém chega para mim e fala assim: doutor, olha, teve um amigo meu que processou a empresa e ganhou tal coisa. Aí diz assim: mas você passou por essa situação assim, 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 assado? Ele diz assim: não. Então você não tem direito. Então, automaticamente, eu acho que de cada 10 pessoas que me procuram, 8 eu tenho que dispensar porque ela não tem um direito efetivo. Que
que por uma ideia, uma abstração do direito, por ouvir falar, às vezes, de maneira equivocada, chega pensando que a gente vai chegar lá, tudo que ela me falar, eu vou colocar no papel e pedir para o juiz. Não é assim. Eu tenho que saber se o que você está falando é verdade, porque eu vou estar assinando e dando a minha responsabilidade profissional e técnica naquela petição. Eu acho que de quase 100 processos que a gente atua por ano, assim, é muito raro a gente pegar algum cliente que tá mentindo, a gente descobre a verdade depois, porque na própria entrevista fica bem nítido para mim e para outros colegas filtro, na verdade, que a gente faz um filtro, se aquela pessoa faz sentido, já passou algum já assim batido? Assim, cara, passou quando chegou na frente do juiz, você... Nossa, cara, os primeiros anos da advocacia são difíceis. Já passou batido uma vez, nos primeiros anos da advocacia, a pessoa falou uma coisa... Quando chegou no dia da audiência, falou outra coisa completamente diferente. A empresa trouxe uma prova que foi aniquilou totalmente a minha tese. E como é que você lida com isso? Primeira coisa, tem que ter entrevista escrita. A gente sempre trabalhou com entrevista escrita ou, no mínimo, gravada oralmente, né, e reduzida a texto. Quando o profissional ele recebe alguém para ser entrevistado, você tem que perguntar tudo e mais um pouco para ele. Eu dei inclusive um curso na Jovem Advocacia, no Cojade Academy, sobre entrevista trabalhista. Porque não tem jeito. O advogado trabalhista, você ganha ou perde o processo na entrevista. Se você não perguntar uma coisa que pode ser determinante para o seu processo, na hora da entrevista, pode ter certeza que o advogado da reclamada vai perguntar e se a resposta for diferente do que você sabe, você vai perder todo o processo. O senhor usava os EPIs tais e tais e tais? Usava. Se eu disser que ele tem direito à insalubridade, sendo que o cara usava todos os EPIs, eu vou estar usando levianamente do conhecimento jurídico e técnica que eu tenho para poder pedir um direito que é indevido. Que o único meio de você pedir insalubridade é se o cara não usava os EPIs, se aquela atividade ou era perigosa, aí pedir periculosidade, mais insalubridade, alguma coisa nesse sentido. Agora, de resto, você tem até por uma questão de cautela sua, de atuação profissional, você tem que reduzir a entrevista por escrito, pedir a assinatura da pessoa. Porque a pessoa pode te falar alguma mentira, mas você tem que provar que ela te falou exatamente o que você reduziu a texto. Queira que não queira, você depende, você não está lá no trabalho, você não vai lá ver, depende muito do que ele fala. Só depende do que ele fala. Então você vai defender em cima do que ele falou, e ele pode ter falado um negócio que não tinha sentido nenhum. Na intenção... Não estou dizendo as pessoas, geral, mas eu falo de pessoas com má fé, né? Porque quer um direito, quer chegar na empresa lá e quer ganhar caso de qualquer jeito. Então você tem que fazer esse filtro. Inclusive, olha um detalhe interessante. O reclamante pode mentir, a reclamada pode mentir. A única pessoa que não pode mentir no processo é a testemunha. A única pessoa que tem a responsabilidade real com a verdade, que não pode ser responsabilizada por mentir, é uma testemunha, que é o crime de falso testemunho. Inclusive, eu já fiz gente ser presa por causa de falso testemunho. É interessante lembrar que o cara pode sair preso, né? Pode sair preso. Não, esse ano já foram 2 que eu fiz sair preso por conta de falso testemunho. Porque E como é que prova que é falso testemunho? Redes sociais. A melhor coisa do mundo é a vaidade. A pessoa tem vaidade, você vai lá na rede social e prova que ela tá mentindo. Eu trabalhei num feriado, dia tal, tal e tal. Aí, foi mesmo. Então a gente faz todo... Eu pelo menos faço isso. Eu faço uma pesquisa vasta nas redes sociais das pessoas. Se for aberta, pode ter certeza que eu vou procurar e vou encontrar para defender a minha empresa, o meu cliente. E a mesma coisa se for reclamante. Se a empresa disser que não fazia tal procedimento, eu encontrar lá nas redes sociais dela ou em outros processos que eu vou encontrar, aí eu vou usar a favor do meu cliente. Entendi. Então, na verdade, você como advogado, você faz uma varredura ali para te dar suporte para você tomar uma decisão e ver se é verdade ou não é aquilo, para você não passar, entre aspas, vergonha na hora de defender. É exatamente isso. Não passar vergonha acima de tudo, não perder o direito. Porque você imagina só, no direito do trabalho, a oralidade, ela é o que prepondera. O reclamante é a figura hipossuficiente tanto financeiramente como tecnicamente. Muitas vezes ele só vai ter a palavra dele e de outra testemunha, e às vezes nem da testemunha ele tem, só tem a palavra dele. Então você tem que procurar indícios de prova, de adulteração da verdade, de outras condenações que a empresa já teve pelo mesmo sentido. Inclusive existe um processo antigamente que ele foi perdido. Tem uma empresa que eu atuei antigamente que ela
vivia perdendo processos porque numa determinada audiência o preposto da empresa falou uma coisa que comprometeu a empresa durante os últimos 5, 10 anos na empresa. Porque ele falou tudo enquanto precisava ser sabido a respeito de um tema que envolvia pagamentos lá sobre uma determinada verba que não teria natureza salarial, mas na verdade era salarial. E ele admitiu em audiência. Como ele era preposto e tinha poderes para falar representando a empresa, esse depoimento dele foi usado em inúmeros outros processos para poder condenar a empresa. Entendi. Então, respondendo a pergunta que você fez, a depender, você toma essa precaução com muita firmeza para garantir que o seu cliente, que você não passe essa vergonha, diria assim, né? Porque, por exemplo, no escritório que eu atuei quando eu era estagiário ainda, sempre teve esses procedimentos. Como era um escritório que já tinha atuação de décadas de existência, eles foram só aperfeiçoando. Você pegou isso já aperfeiçoado? Eu já peguei aperfeiçoado, doutor Rômulo Oliveira da Silva. Esse cara, um abraço para você, meu amigo. Esse cara é um dos melhores advogados que eu já conheci toda a minha vida, se não o melhor. Porque ele é inteligentíssimo, é um cara assim que dá oportunidade para os outros, ele é uma pessoa humilde intelectualmente, mas é uma pessoa de sabedoria extrema. E ele criou um método jurídico muito acertado, que foi lapidado durante décadas, entendeu? E aí a gente pegou muitas dessas práticas e eu fui introgenando, melhorando, também ajudando a complementar outras práticas. E uma dessas é a pesquisa basta. Se você tem um método de perder o seu processo e você não sabe, já é um motivo para você ter perdido aquele processo. Porque se você não sabe como perder o seu processo, alguém vai descobrir uma hora ou outra. Se você não sabe como ganhar o seu processo por meio de uma prova, algum outro advogado vai saber. Entendi. Cara, a gente tá quase no final do programa, né? A entrevista ficou boa. Mas se você pudesse definir a sua carreira em uma palavra ou uma frase, o que você diria? Numa palavra ou em uma frase? Ou uma frase, a sua carreira. Desafiadora. É uma jornada muito desafiadora você advogar sem ter parente político, sem ter um padrinho, sem ter cultura jurídica, você vindo do nada, assim, com a família aos trancos e barrancos, com muita dificuldade para pagar essa faculdade e sem ter na família ninguém que já atua no mundo jurídico. Eu sou a primeira pessoa na minha família que está atuando no direito. Inclusive, minto, teve uma prima minha que começou a fazer direito e desistiu no primeiro período. Aí ela foi para odontologia. Não sou a primeira pessoa formada da minha família, né? Mas sou a primeira pessoa. Se o tempo voltasse, você passaria pela mesma trajetória ou você adaptaria, mudaria alguma coisa? Logicamente, mudaria algumas coisinhas na trajetória. Por exemplo? Exemplo é porque na época que eu estava fazendo a graduação, às vezes eu acho que eu deveria ter mantido o foco no mundo do direito, no mundo jurídico do trabalho. Eu mudaria, se fosse revendo hoje em dia com a experiência que eu tenho, teria mais foco. Foi uma coisa que, inclusive, o Dr. Rômulo me ensinou, que eu agradeço muito a ele, foi ter falado inúmeras vezes sobre a questão de manter o foco em um determinado objetivo. E hoje eu, sou uma pessoa muito focada no direito do trabalho, muito focada nos meus objetivos profissionais e pessoais. Isso, sem dúvida, fez toda a diferença na minha carreira. A dica que você daria para um estudante que está iniciando agora no direito e ele quer seguir o direito trabalhista, o que você falaria para ele? Cara, se você quer seguir o direito trabalhista, vou falar diretamente para aquela câmera ali, né? Essa câmera aqui. Assista audiências trabalhistas. Busque fazer um estágio jurídico num escritório de advocacia trabalhista. Tenha essa oportunidade de fazer cálculos, tenha essa oportunidade de ter um contato direto com um advogado que atua na área trabalhista, porque não adianta. Uma coisa é alguém te dizer como fazer um pão em 5 passos, outra coisa é você ir lá na padaria, pegar o trigo, amassar, passar ele, botar os condimentos, botar no forno, assar e ver, desse jeito aqui dá para melhorar o pão dessa forma, desse jeito aqui dá para fazer o pão de outra forma. A mesma coisa no mundo jurídico. Se você quer ser advogado, ainda mais advogado da área trabalhista, estude, não deixe de estudar,
mas não deixe de buscar alguma experiência prática, porque o direito ele vai mudando conforme as práticas que são adotadas nos tribunais, conforme a rotina forense é aperfeiçoada. Hoje a gente está trabalhando muito algumas teses jurídicas, como, por exemplo, pejotização, já vai mudar o paradigma novamente da pejotização por um julgamento do STF, provavelmente vai mudar esse paradigma novo. Então, assim, o direito é em constante mudança. Você tendo a prática, você vai para qualquer lugar. Fazendo o básico bem feito, você vai para qualquer lugar também. Então é isso. E para quem está acompanhando a gente que ficou até o final aí, ele quer te contratar, Opa, gostei desse advogado, gostei da conversa dele, gostei do profissionalismo dele, passou a conhecer você agora. Como que ele te encontra você? Onde é que você fica, onde você atua? Como é que eu faço para... Estou te assistindo agora e quero te contratar os seus honorários. Se você quer ser meu cliente, é só procurar nas redes sociais, rafaelleal.adv. Também tem o Instagram do meu escritório, FB Advogados Associados. A gente vai deixar aqui no link da descrição. Isso é importante. Eu também tenho um blog jurídico chamado Legal na Labuta, tenho meu perfil no Jus Brasil, tenho perfil no LinkedIn, Rafael Leal Rodrigues, você vai encontrar lá. Assim, para me encontrar é fácil nas redes. Não. Inclusive, eu acho que no link da minha bio já tem meu WhatsApp direto, tá? Uma coisa bem facilitada. Tem meu e-mail no meu Instagram e é bem fácil. Encontrar tá fácil. Tá fácil. Eu não tenho perfil fechado. Eu tenho uma dificuldade em entender advogados que têm perfil fechado para um público que notadamente precisa encontrar a gente em algum meio. Eu não sou muito vaidoso, não vivo postando conteúdo de jurídico nas redes sociais. Uso realmente como blog jurídico, mas eu produzo muito conteúdo escrito. Então, se você quiser me encontrar, só procurar Legal na Labuta, que é meu blog. Tem o LinkedIn, tem o Jus Brasil, tem o Instagram, rafaelleal.adv. Fechou, Rafael. Doutor Rafael, né? Muito obrigado por você estar vindo aqui com a gente, cara. Obrigado. Cara, deixa eu só te interromper. Eu trouxe um presente para você sobre aquele assunto que a gente estava conversando mais cedo. Interessante, cara. Olha que legal. Esse livro aqui. Colo de Barro. É um do filósofo que eu gosto de vida. muito. Você falou que fez psicologia, né? Psicologia positiva e saúde mental. Que interessante, cara. Nossa, muito obrigado em nome do podcast, né? Em nome também, meu nome, Leandro, agradeço aí por ter deixado isso aqui com a gente. E fica aqui meu agradecimento, depois eu vou ler aqui, vou colocar aqui do lado. Fica aqui meu agradecimento por você ter vindo aqui com a gente. Tirado do seu tempo, né? Geralmente advogado é complicado um pouco do tempo, porque a audiência é isso, é aquilo, você acaba tendo uma agenda corrida e eu acho que deve ter umas 3 semanas que eu tento trazer você aqui, não consigo, mas assim, a gente agradece por você ter tirado seu tempo, ter vindo aqui com a gente, é um milagre, realmente. É um aprendizado, e fica aqui o nosso agradecimento em nome do podcast, e você que está acompanhando a gente até agora, a gente agradece pela sua presença, por ter ficado com a gente, né, ter disponibilizado o seu tempo, você pode estar assistindo aí de manhã, de tarde ou de noite, ou qualquer horário. E continue com a gente, se inscreva nas redes sociais, a gente está no YouTube, está praticamente em quase todas as plataformas aí. E até a próxima. Muito obrigado.